Pode ter passado despercebido por você, mas 2017 marcou o último ano em que a Copa das Confederações da FIFA aconteceu. Avançando para 2025, o órgão governamental do futebol mundial finalmente terá uma nova competição para ocupar o espaço que costumava ter, com a primeira edição da recém-reformulada Copa do Mundo de Clubes, prevista para acontecer nos Estados Unidos durante os meses de junho e julho. Isso também significa que a Copa do Mundo de Clubes de 2023, prevista para acontecer na Arábia Saudita em dezembro, será a última em seu formato atual, com a competição expandindo de apenas 7 equipes para 32 e ocorrendo a cada 4 anos, em vez de anualmente. Desde que assumiu o lugar de Sepp Blatter, em 2016, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem sido firme em seu desejo de expandir tanto a Copa do Mundo masculina quanto a Copa do Mundo de Clubes, dizendo ao Mundo Deportivo no mesmo ano que o futebol hoje não é apenas sobre Europa e América do Sul. O mundo mudou e é por isso que precisamos tornar a Copa do Mundo de Clubes mais interessante para as equipes e também para os fãs ao redor do mundo. Criar um torneio muito mais atraente atrairá mais patrocinadores e empresas de televisão de todo o mundo. 7 anos no cargo, Infantino conseguiu o que queria, mas encaixar outro grande torneio de verão não foi bem recebido em muitos círculos. O diretor executivo da Premier League, Richard Masters, disse em 2021 que estava comprometido em prevenir qualquer mudanças radicais no calendário internacional de jogos da FIFA após 2024, que afetariam adversamente o bem-estar dos jogadores e ameaçariam a competitividade, estruturas e tradições do futebol doméstico. Enquanto isso, a União Global de Futebolistas, FIFPro, disse que os novos torneios representam uma ameaça ao bem-estar dos jogadores, que já são levados ao limite com o atual calendário internacional de jogos. O antecessor de Infantino, Blatter, também foi muito crítico, dizendo que o futebol de clubes não é da conta da FIFA. Mas em um ano que viu Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, 2 dos nomes mais comercializáveis do futebol, deixarem o jogo europeu, a nova Copa do Mundo de Clubes poderia começar seu poder? Por décadas, a Liga dos Campeões tem sido o ápice do futebol de clubes, tanto em qualidade quanto em receita comercial, o que inspirou o desejo de Infantino de expandir as próprias competições da FIFA. No Futebol Daily de hoje, estamos fazendo uma pergunta: a FIFA poderia finalmente rivalizar com a UEFA quando se trata de futebol de clubes? Antes de entrarmos no que a nova Copa do Mundo de Clubes significará para o futebol do jogo global e se ela pode rivalizar com a Liga dos Campeões, vamos esboçar brevemente como ela funcionará, começando pelo processo de qualificação. Não é surpresa que a Europa domine quando se trata de representação, com 12 das 32 equipes vindo de países dentro da UEFA. A América do Sul é a segunda mais representada, com 6 clubes, enquanto Ásia, África e a região da América do Norte e Central terão 4 cada, e a Oceania apenas 1. Como anfitriões, os Estados Unidos também receberão uma vaga adicional em 2025. Até agora, as vagas foram concedidas aos vencedores da Liga dos Campeões e competições equivalentes em cada região entre 2021 e 2024. O que significa que Chelsea, Real Madrid e Manchester City se qualificaram pela Europa, Palmeiras e Flamengo pela América do Sul, incluindo as equipes dos Estados Unidos Seattle Sounders, o clube saudita Al Hilal e os gigantes egípcios Al Ahly, de outras federações. Devido à Oceania ter apenas uma vaga, os 4 vencedores da Liga dos Campeões da OFC serão avaliados com base em seu desempenho geral ao longo desses 4 anos, com o melhor sendo selecionado, e um sistema semelhante será usado para preencher as vagas restantes em outras federações. Assim, a nova Copa do Mundo de Clubes contará com clubes de uma variedade muito maior de nações do que sua encarnação anterior, e por extensão, deve atrair um público global muito maior. Seu formato também deve ser mais envolvente, com 32 equipes no torneio,
Funcionará da mesma forma que a Copa do Mundo regular fez entre 1998 e 2022, com as equipes divididas em 8 grupos diferentes e 2 de cada avançando para a fase eliminatória. Como vimos no torneio do Catar, esse formato de jogos de grupo único muitas vezes leva a surpresas, como a Alemanha, Bélgica, Dinamarca e Uruguai sendo eliminados na primeira fase, e Marrocos e Croácia chegando às semifinais. E olhando além do formato, é claro porque há esperança de que a reformulada Copa do Mundo de Clubes beneficiará o futebol mundial. Apesar dos esforços dos Estados Unidos, China e mais recentemente a Arábia Saudita, a Europa ainda lidera o caminho no jogo de clubes, com perspectivas de todo mundo focadas em chegar a um clube da Liga dos Campeões. Enquanto a Superliga Chinesa já ofereceu pacotes salariais incríveis para seus alvos de transferência ambiciosos, algo que a Major League Soccer ainda pode fazer pelos jogadores certos. E a Pro League Saudita chegou a novas proporções com acordos gigantescos para Ronaldo e Benzema, entre outros. Essas iniciativas ainda não prejudicaram a posição da Europa quando se trata de qualidade e quantidade de talento e as receitas que suas competições geram. A Premier League continua sendo de longe a competição doméstica mais lucrativa do mundo, com a divisão de riqueza entre ela e outras grandes ligas, como a Série A e Bundesliga apenas crescendo desde 2020. E quanto à competição continental, nada se compara à Liga dos Campeões da UEFA, devido à enorme receita comercial que gera. A UEFA distribuiu cerca de 2 bilhões de dólares em prêmios na temporada 2022-2023 para clubes que competiram na Liga dos Campeões e na Supercopa subsequente, e cerca de 453 milhões de dólares para aqueles que competiram na Liga Europa. Compare isso com a Copa do Mundo da FIFA, que teve um total de prêmios de 440 milhões de dólares para sua edição de 2022, e a Copa Libertadores, a competição de clubes mais prestigiada da América do Sul, que viu seu prêmio total aumentar para cerca de 208 milhões de dólares para a campanha de 2023. A diferença entre a Europa e o resto do mundo é gritante. Embora nenhum número oficial tenha sido dado para o que as equipes ganharão por participar da nova Copa do Mundo de Clubes, com o tempo ainda restante para novos patrocinadores apoiarem o torneio e os direitos de televisão ainda não vendidos, o anúncio dos Estados Unidos como anfitriões foi rapidamente seguido por relatos de que o prêmio será de centenas de milhões, com o potencial de 100 milhões de euros para o vencedor. Esse é o mesmo valor que o Manchester City recebeu da UEFA por se tornar campeão europeu em 2023. Esse tipo de prêmio é simplesmente inédito para clubes fora da Europa e, se combinado com uma competição bem-sucedida e divertida em 2025, só tornará a qualificação nos anos futuros uma prioridade maior para os principais clubes da África, Ásia e Américas. O outro lado disso, é claro, é que clubes massivos como Al-Ahly e Palmeiras se tornarão ainda mais ricos em comparação com seus rivais domésticos e continentais, criando uma situação não muito diferente da Europa, onde os principais prêmios são compartilhados entre um grupo cada vez menor de lados de elite em toda a região. Mas isso já aconteceu em certa medida desde 1992. Apenas 4 clubes fora do Brasil e da Argentina venceram a Copa Libertadores. E desde 2015, todos os vencedores da Liga dos Campeões da AFC vieram do Japão, Coreia ou Arábia Saudita. A última equipe da África Ocidental a vencer a Liga dos Campeões da CAF, entretanto, foi a equipe nigeriana Enyimba em 2004, com clubes do norte da África dominando nos últimos anos. E com a introdução de uma competição global mais prestigiosa e expansiva, haveria esperança de que os fãs da América do Norte, África e Ásia, onde muitos seguem principalmente o jogo europeu, se tornassem mais investidos em clubes de sua própria região, participando dela. E se isso acontecer, a Copa do Mundo de Clubes ganhando uma audiência maior do que a Liga dos Campeões é uma possibilidade muito real. O melhor exemplo a considerar ao falar sobre o potencial interesse na nova Copa do Mundo de Clubes é a Copa do Mundo Masculina, o orgulho da FIFA. Embora seu prêmio em dinheiro seja pálido em comparação com a Liga dos Campeões,
seus números de audiência superam em muito. A final de 2022 entre Argentina e França foi assistida por cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Estima-se que 450 milhões de espectadores sintonizaram na final da Copa da Liga dos Campeões de 2023 entre Manchester City e Internazionale, com o showpiece europeu geralmente tendo uma média de cerca de 400 milhões de espectadores nos anos anteriores. Para contextualizar, isso é 150 milhões a menos do que a audiência para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2022, que aconteceu entre as nações de futebol relativamente pequenas do Catar e do Equador. Então, quando se trata de capturar a audiência do mundo, nada se compara à Copa do Mundo. O problema da FIFA é que a Copa do Mundo masculina só acontece a cada 4 anos, e embora o evento feminino também tenha números de audiência impressionantes, não é tão lucrativo. Em 2019, ano da última Copa do Mundo feminina na França, a FIFA registrou uma perda de 281 milhões de dólares. Em 2022, eles registraram um lucro de 2,36 bilhões de dólares, graças a uma receita estimada de 5 bilhões gerada pela Copa do Mundo masculina no Catar. A UEFA, por outro lado, gerou 4,3 bilhões de dólares em receita na temporada 2021-2022, apenas de competições de clubes, com a introdução da Liga Europa Conferência, ajudando a aumentar a renda. No ano financeiro anterior, em que ocorreram os campeonatos europeus masculinos, eles geraram quase 6 bilhões. Esses números são cruciais para entender a estratégia atual da FIFA. Seu presidente, Gianni Infantino, olhou para o sucesso do futebol de clubes na Europa como inspiração para seus próprios empreendimentos. Não só ele liderou a mudança para uma Copa do Mundo de clubes maior e mais comercialmente atraente, como também aumentou a capacidade da Copa do Mundo masculina de 32 para 48 equipes. Uma mudança que entra em vigor no próximo torneio em 2026 e verá o número de jogos aumentar de 64 para 104. Isso levará a audiências de televisão ainda maiores, vendas de ingressos e receita. Essa expansão pode ter ajudado a inspirar seu impulso para a Superliga Africana, uma competição que deve ser lançada ainda este ano e, segundo Infantino, gerará pelo menos 100 milhões de dólares em receita para aqueles que participam. Em junho, a Arábia Saudita estava em negociações sobre um acordo de patrocínio de 200 milhões de dólares para o torneio, que promete financiar a modernização da infraestrutura de futebol do continente. Em teoria, isso faria com que as equipes da África se tornassem mais fortes no futebol, quando teriam pelo menos 4 vagas extra na Copa do Mundo, que, como resultado, se tornaria um torneio mais competitivo e, por sua vez, atrairia uma audiência ainda maior do segundo continente mais populoso do mundo. Adicione uma competição de clubes a cada 4 anos que efetivamente substitui o lugar da agora extinta Copa das Confederações, uma competição que nunca realmente capturou a atenção dos fãs de futebol em geral. E a FIFA deve ver seus lucros se tornarem maiores e mais consistentes no futuro. Como escreveu Ed Malyon, do The Athletic, sobre Infantino, seu vício em expansão e, mais ainda, o dinheiro que é gerado subsequentemente continua a dominar o raciocínio por trás de sua tomada de decisão, independentemente dos efeitos que tem sobre os expoentes mais talentosos do futebol. O que nos leva ao tópico do bem-estar do futebol. Com a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo se expandindo no futuro e outro novo troféu europeu surgindo há 2 anos, mais jogadores de alto nível estão tendo que jogar mais futebol. E uma nova competição de clubes acontecendo na entre-safra entre os anos do Campeonato Europeu e da Copa do Mundo, sem mencionar a próxima que acontecerá no mesmo ano que a Copa Africana de Nações. Os profissionais de elite enfrentam a perspectiva de ter ainda menos descanso. No entanto, preocupações sobre os jogadores se esgotarem não impediram a expansão das competições de futebol até agora. E as oportunidades comerciais e o prestígio futebolístico oferecidos pela nova Copa do Mundo de clubes significam que os bilionários donos de clubes estarão ansiosos para que seus times participem dela.
E por extensão, as bases de fãs globais serão atraídas por uma nova competição que ameaça rivalizar com a Liga dos Campeões. Mas poderia realmente se tornar maior do que a UCL? Agora, provavelmente não. A supremacia financeira do futebol europeu e sua vantagem numérica em termos de qualificação significarão que é improvável que um clube europeu não vença em 2025. E até que um time de fora da Europa triunfe, pode não parecer distinto o suficiente da Liga dos Campeões para se tornar uma medida mais importante dos melhores clubes do mundo. Mas em um ano em que a Arábia Saudita está comprando alguns dos melhores jogadores da Europa em seu auge, é tolice não considerar que o domínio da Liga dos Campeões não possa ser ameaçado. Se nos transportássemos 20 anos para um futuro imaginário, a perspectiva de jogar pelo campeão mundial poderia ver o próximo Erling Haaland decidir assinar pelo recém-coroado Al Hilal, em vez do Manchester City. E quando sua carreira estiver começando em vez de terminando. Nesse mesmo cenário, o próximo Messi poderia se mudar para um clube da MLS, quando tivesse 22 anos em vez de 32. E claro, o envolvimento do PSG no saga Kylian Mbappé, que aconteceu enquanto este vídeo saía, é um sinal de que talvez já estejamos vivendo nesse futuro. E uma nova competição global de campeões pode simplesmente acelerar essa mudança. Pode parecer improvável agora, mas a última aventura da FIFA pode muito bem ser o maior desafio para o domínio da Liga dos Campeões desde sua criação no início dos anos 1990. Muitos podem não gostar, mas talvez tenhamos que nos acostumar com isso. Então, essa foi a nossa opinião sobre a nova Copa do Mundo de Clubes e se ela poderia rivalizar com a Liga dos Campeões. Mas o que você acha? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e inscreva-se no Futebol Daily se ainda não fez. Este vídeo faz parte da campanha da Sky Sports sobre o futuro do futebol. Então, se você gostou, por que não conferir todos os outros assuntos abordados e todo o outro ótimo conteúdo coberto como parte da campanha? O link está na descrição. Obrigado por assistir, nos vemos na próxima vez!